Dando continuidade aqui no canal sobre as dicas importantes acerca da neurociência e o estudo para concurso, ou seja, a neurociência da aprendizagem nos estudos para concurso, hoje eu te trago uma dica importante extraída do livro da Barbara Oakley, que é PhD em Neurociência e Psicologia Cognitiva. Esse livro chama-se Uncommon Sense Teaching, é um livro bastante importante da Barbara Oakley e até recente, é um livro de 2021, onde ela fala sobre a quebra cerebral como estratégia de retenção de conteúdo estudado. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. O que é a quebra cerebral e como ela pode, de forma rápida, melhorar consideravelmente a retenção que você pode ter em relação aos conteúdos estudados. Presta bastante atenção no que nós vamos ver aqui, porque isso pode, de fato, mudar a forma como você encara os seus estudos para concurso público. Isso pode melhorar muito a tua retenção. Nesse livro da Barbara Oakley, ela demonstra, através dessa figura aqui, aspectos bastante importantes sobre como a sua memória de trabalho ela se comunica com o hipocampo, que se comunica com o neocórtex. Deixa eu resumir para você aqui a história. A neurociência estuda há muito tempo, a neurociência do aprendizado estuda há muito tempo, como o hipocampo se comunica com o neocórtex, porque é exatamente essa comunicação aqui, ó, hipocampo-neocórtex, que faz com que você possa, nesse caso, entender como o cérebro armazena as memórias e armazena as memórias do que você, inclusive, aprende. Essa comunicação hipocampo-neocórtex é muito estudada em termos de neurociência, é muito estudada em termos de neurociência do aprendizado. A Barbara Oakley, no livro, ela traz aqui uma figura bastante interessante e não julgue o livro pela simplicidade como a Barbara explica essa situação. Você está vendo um polvo aqui, a figura de um polvo, e é exatamente isso, ou seja, é a figura de um polvo. Não julgue o livro por isso. A Barbara Oakley, ela tem por objetivo aqui disseminar a forma do funcionamento do cérebro da maneira mais simples e prática possível. Por isso, ela utiliza para a memória de trabalho, a memória de curto prazo, a memória funcional, a memória de trabalho, ela usa a figura de um polvo que ela chama no livro de polvo atencional. Basicamente aqui é a sua memória de atenção, ou seja, é a memória que você utiliza para prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A memória que você está utilizando nesse exato momento para acompanhar esse vídeo é a sua memória de trabalho, é a sua memória de curto prazo. A Barbara Oakley explica no livro que esse polvo atencional, ele tem vários braços aqui, ó, mas ele tem uma quantidade limitada de coisas que ele pode, com esses braços, administrar em termos de atenção. Presta bastante atenção nisso. Esse polvo atencional é o que ela utiliza para explicar como funciona a memória de trabalho, a memória de curto prazo. Esse polvo, como já falei, os braços do polvo são braços limitados. Ela explica no livro que existem pessoas que têm mais braços no polvo atencional do que outras pessoas. Isso para explicar que a memória de curto prazo de algumas pessoas é melhor elaborada em relação a outras pessoas, ou seja, algumas pessoas conseguem prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, sem efetivamente se atrapalhar, enquanto que outras pessoas simplesmente não conseguem fazer isso. Mas, muito bem, você tem uma memória de trabalho, não importa se ela é boa ou ruim, então existe um limite do que você pode prestar atenção ao mesmo tempo. Quando você está estudando e, portanto, quando você está com a memória de trabalho funcionando, esse polvo atencional, que é a memória de curto prazo, se comunica com o hipocampo. O hipocampo é responsável dentro do cérebro justamente para fazer as anotações, e entenda dessa forma, ele anota, ele basicamente traz de uma forma resumida tudo aquilo que o polvo atencional está jogando para ele. Ou seja, se você está prestando atenção numa aula, o hipocampo dentro do seu cérebro, ele praticamente está listando os aspectos importantes daquilo que o professor está falando, isso a nível cerebral. Esse hipocampo, ele fica responsável por jogar essas informações que estão compactadas nele, porque ele tem que processar muita coisa que vem da memória de trabalho, para o neocórtex. O neocórtex é o responsável pela sua memória de longo prazo. Então presta atenção. O que vai facilitar a tua vida nos estudos para concurso é exatamente como a informação vai sair do hipocampo e vai para o neocórtex para que você possa armazenar essa informação na memória de longo prazo, porque é a memória de longo prazo que vai te ajudar nas provas de concurso. A memória de trabalho, ela, nesse caso, estabelece, portanto, aquilo que você presta atenção naquele momento e manda tudo para o hipocampo.
O hipocampo faz um resumo, ele praticamente toma notas, ele praticamente condensa, ele praticamente encurta absolutamente tudo que você está estudando em aspectos principais. E ele vai jogar isso para o neocórtex. Lá no neocórtex é que essas informações serão consolidadas. Presta bastante atenção porque esse é o trajeto natural da coisa. Bom, o hipocampo ele é volátil, limitado e altamente resetável. E é exatamente isso que a Barbara Oakley explica no livro. O hipocampo é volátil, ele é limitado e ele é altamente resetável. Ele é volátil porque aquilo que ele registra, aquilo que ele condensa, aquilo que ele anota, a depender da mudança da sua atenção, ele perde aquelas informações e você começa a prestar atenção em outra coisa. Atenção essa que foi requerida pelo polvo atencional e os seus mais variados braços, e automaticamente o hipocampo vai perdendo aquilo que ele condensou a partir de uma explicação. Ele é limitado porque, nesse caso, ele não registra a longo prazo as informações que ele condensa. Ele precisa mandar isso para o neocórtex para que isso possa ir para a memória de longo prazo. E ele é altamente resetável porque, a depender do que essa memória de trabalho, esse polvo atencional vá demandar o hipocampo, ele simplesmente reseta exatamente aquilo que ele estava construindo para dar atenção efetivamente a outras informações. Por isso que foco é fundamental. Por isso que quando você está estudando, você precisa de um ambiente onde você precisa se livrar de tudo aquilo que pode, nesse caso, chamar a atenção do teu polvo atencional para que ele não possa inundar o hipocampo de outras coisas além daquilo que você realmente precisa estudar, que é o conteúdo que você precisa aprender. Então, isso é muito importante. O hipocampo é volátil, limitado e altamente resetável. O neocórtex, que é justamente onde são formadas as memórias de longo prazo, o neocórtex é perene, ao contrário do hipocampo, ele é ilimitado e ele é duradouro. Não há limite para o neocórtex nesse caso, pelo menos não há limite conhecido para o neocórtex no que diz respeito ao registro e ao armazenamento de informações. Então, ele é perene, limitado e duradouro. É aqui que você quer consolidar a memória do aprendizado, é justamente no neocórtex. Por isso que eu digo para os meus alunos, de forma muito categórica e durante muito tempo, que quando você estuda um conteúdo, portanto, o seu polvo atencional está ali prestando atenção naquele conteúdo e enviando as informações para o hipocampo, que está condensando os aspectos principais daquele estudo, e aí você, depois desse estudo, faz 100 questões daquele conteúdo. Por exemplo, eu estudei direito constitucional, então o meu polvo atencional está lá voltado para o direito constitucional e, nesse caso, controle de constitucionalidade, vamos dizer. O meu hipocampo está registrando tudo que é importante sobre controle de constitucionalidade. Aí, tão logo eu termino de estudar, eu vou lá e realizo questões de prova. Faço 100 questões de prova. Dessas 100, eu acerto 97. Eu acertei com aquilo que está na minha memória de curto prazo e aquilo que está registrado no meu hipocampo. Mas no meu concurso público, eu vou precisar daquilo que está no neocórtex, que é justamente aquilo que foi consolidado na memória de longo prazo. Então, essas questões que você acertou com essa dupla, memória de trabalho e hipocampo, não vai repetir esse desempenho na sua prova de concurso, a menos que você estude todo o conteúdo do concurso em 24 horas que antecedem a prova. Não funciona, porque concurso você passa com neocórtex, não passa exatamente com essa dupla memória de trabalho e hipocampo. Na verdade, concurso você resgata do neocórtex a memória de longo prazo e estabelece, portanto, a partir de um entendimento consolidado daquilo que foi estudado, a resposta correta para a questão. Então você precisa, no concurso, do neocórtex e não do trabalho do polvo atencional junto com o hipocampo depois de um estudo de um determinado conteúdo. Muito bem, espero que você tenha entendido que o que é mais importante para o concurso é exatamente a comunicação entre hipocampo e neocórtex. Óbvio que estudar um conteúdo bem estudado de primeira vai fazer com que o seu polvo atencional mande para o hipocampo as informações, nesse caso, realmente importantes sobre aquele conteúdo, mas a fixação desse conteúdo, ou seja, a transformação dessas informações em informações consolidadas, em memórias consolidadas no neocórtex, é que vai fazer toda a diferença para você e é aqui onde existe a retenção. Muito bem, sobre a quebra cerebral e sobre a retenção, a gente precisa entender uma coisa bastante importante. Existe uma quebra cerebral principal, que é justamente quando você dorme. E aqui, mais uma vez, a importância do sono, a importância fundamental do sono para os seus estudos. No momento em que você dorme, o polvo atencional, ele relaxa. A sua memória de trabalho relaxa, afinal de contas, você está dormindo.
E aí o hipocampo, que não está sendo mais inundado pela memória operacional, pela memória de trabalho, ou seja, constantemente demandado pelo povo atencional, ele se comunica com o neocórtex e, portanto, a energia agora é hipocampo-neocórtex no sentido de consolidar as informações que foram estudadas, apreendidas durante o dia. Então, a quebra cerebral principal que você tem diz respeito ao sono. E presta atenção, metaforicamente, é como se o hipocampo ele conseguisse se comunicar com o neocórtex de uma forma muito mais eficaz quando ele deixa de ser demandado pela memória de curto prazo, pela memória de trabalho, pelo polo atencional. Então, basicamente, o hipocampo ele vai consolidar o aprendizado quando ele parar de ser demandado e, metaforicamente falando, é como a Barbara Oakley explica no livro, o hipocampo ele vai consolidar aquilo que ele, nesse caso, condensou no neocórtex a partir do momento em que essa memória de trabalho dá uma folga para o hipocampo. Não há forma mais, digamos, simples de explicar isso da forma como estou te explicando e como a Barbara Oakley explica no livro dela. Então existe uma quebra cerebral principal, que é o sono. No momento do sono, isso aqui dá uma trégua para o hipocampo, ou seja, o povo atencional dá uma trégua para o hipocampo, que começa, nesse caso, a mandar para o neocórtex as informações que precisam ser consolidadas. Então, espero que você tenha entendido neurocientificamente a importância do sono nos seus estudos. Estudar é importante, dormir é tão importante quanto. Não adianta você estudar o dia inteiro e não ter uma boa qualidade de sono, porque você não vai deixar com que o hipocampo, que condensou informações durante todos os seus estudos, mande essas informações para que sejam consolidadas no neocórtex. Presta bastante atenção nisso aqui, porque isso é ciência. Muito bem, essa quebra cerebral principal é quando você dorme. Existe uma quebra cerebral secundária que é a parada autônoma. O que é a parada autônoma? Você já percebeu, inteligente que o hipocampo se comunica com o neocórtex com muita eficácia no momento em que o polvo atencional dá uma trégua ao hipocampo. Para o polvo atencional dar uma trégua para o hipocampo, você tem que parar. Essa parada acontece principalmente quando você dorme, mas essa parada pode ser uma parada autônoma. E aí entra o grande detalhe do livro, em termos de maior retenção daquilo que foi estudado, significa dizer maior envio para o neocórtex daquilo que foi estudado. No momento em que você está estudando, é importante que, de tempos em tempos, e isso aí varia de pessoa para pessoa, você simplesmente dê uma parada nos estudos e esvazie a mente. É exatamente isso que você precisa fazer, segundo a neurociência, para que a sua retenção seja cada vez melhor. Depois de um tempo, e aí pode ser efetivamente depois de a cada 3 horas de estudo, 1 hora e meia de estudo, 2 horas de estudo, 1 hora de estudo, ou seja, você vai se conhecendo em relação efetivamente aos seus estudos, você dá uma parada estratégica. A parada estratégica aqui é para que, nesse caso, o polvo atencional pare de demandar em demasia o hipocampo e o hipocampo comece efetivamente a se comunicar de forma mais eficaz com o neocórtex. Presta atenção, porque isso é ciência. Muita gente vai dizer, isso é pura baboseira. Ok, respeito a sua opinião, que não deixa de ser uma opinião, mas aqui é ciência. E se é ciência, e se você tem estrutura neural e cerebral igual a de todo mundo, igual a de todo Homo sapiens sapiens, funciona para você também. A questão é que isso é contraintuitivo. Por que é contraintuitivo? Porque normalmente a gente aprende que quanto mais eu, nesse caso, estudar e estudar e estudar e estudar, mais eu aprendo. Não é bem assim que funciona. A parada é importante para a consolidação daquilo que foi estudado. Isso acontece por meio do sono, e isso acontece por meio da parada autônoma ou quebra cerebral secundária. A Barbara Oakley disse que 15 minutos de mente esvaziada faz com que o seu hipocampo já consiga, nesse caso, se comunicar com o neocórtex de uma forma muito mais eficaz. Ela diz até que, segundo estudos, nem precisa de tanto tempo. Alguns segundos de mente esvaziada já faz com que o hipocampo e o neocórtex trabalhem, nesse caso, muito melhor. Mas ela sugere 15 minutos como o tempo aí ideal, pelo menos é a sugestão do livro da Barbara Oakley, PhD em neurociência e em psicologia cognitiva, e espero que você tenha entendido aqui o trâmite da situação. Isso é muito importante para você. Agora, um detalhe crucial aqui. Na hora que você vai parar, na hora dessa parada autônoma aqui, é importante que seu hipocampo ele seja, nesse caso, desafogado pelo polvo atencional.
É importante que sua memória de curto prazo dê uma trégua para o hipocampo. Então, não é só parar de estudar, é parar de estudar e esvaziar a mente. É parar de estudar e relaxar, é parar de estudar e tentar não pensar em nada, é parar de estudar e tentar não ocupar a sua memória de curto prazo com tudo aquilo que está disponível para ocupar a tua atenção. Se você para e corre para a rede social para ver milhões de outras coisas, você não está dando aqui uma trégua para o hipocampo, que ao invés de estar estudando, está, nesse caso, preocupado ou com a atenção direcionada a partir do povo atencional para tudo aquilo que está na rede social. Então, é preciso que você pare, relaxe, de repente feche os olhos e tente não pensar em nada, tente não ocupar efetivamente o seu povo atencional com nada, ou pelo menos dar uma diminuída gigante nessa ocupação. Já que, de fato, não pensar em nada é tarefa extremamente difícil, eu utilizo essa expressão aqui como um ideal. O objetivo aqui é descarregar o povo atencional para que o hipocampo possa se comunicar com o neocórtex, e você não vai conseguir fazer isso se você fecha o livro e vai para a rede social, ok? Espero que você tenha entendido qual é o objetivo da quebra cerebral no que diz respeito à estratégia para solidificar a retenção do conteúdo estudado. Isso veio do Uncommon Sense Teaching da Barbara Oakley, que é PhD em Neurociência e Psicologia Cognitiva. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.